Abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 11. Tem em algumas Bíblias, né? A minha tem uns subtítulos assim. E na minha está escrito assim: a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 11. E hoje de manhã, lendo esse pedacinho, porque é um texto bem pequeno, tanta coisa veio na minha mente. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, não é? Jesus estava a caminho de Jerusalém. Essa frase aqui, Jesus a caminho de Jerusalém, era final do ministério de Jesus, e ele iria para Jerusalém exatamente para ser entregue na mão dos homens, não é? Das pessoas que iriam julgá-lo e iriam crucificá-lo. Jesus a caminho de Jerusalém, quer dizer, Jesus não fugiu à sua missão. Jesus não evitou, ele nunca evitou a sua missão. Joga na tela para mim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Qual é a missão do Senhor Jesus Cristo? A missão que ele nunca evitou. E é por causa dessa missão que você está aqui hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus a caminho de Jerusalém, Jesus cumprindo a sua missão, Jesus andando no meio do ser humano, Jesus que é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a nossa mente é tão pequena, a sua mente, a minha mente é tão pequena, é tão difícil da gente entender esse conceito, que a gente até hoje, é uma coisa até que os judeus não aceitam em nós cristãos, porque nós olhamos e pensamos 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles não aceitam, eles repudiam isso, porque para eles, ouve, ó Israel, o nosso Deus é um e único Senhor. Não são 3 deuses, é um Deus. Era o Verbo, o único, o Verbo, aquele que disse, haja luz e o universo está se expandindo até hoje. E os cientistas dizem, o universo se expande, o universo está se expandindo até hoje. Tudo em consequência do haja luz, do único Deus, o Verbo, o único, que se fez carne, que veio, se humilhou, se fez carne. Por quê? Porque ele precisava falar com você que é carne. Porque ele precisava falar numa linguagem que eu e você entendêssemos. Que ele precisava falar numa linguagem que as crianças entendessem. Que os idosos entendessem. Ele precisava falar numa linguagem que o simples entendesse.
e que o cientista entendesse também. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Oh, quem pode levantar a sua mão e falar: obrigado, Senhor Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Você já pensou que Deus escolheu o povo de Israel para manifestar a sua palavra ao mundo? É difícil da gente entender isso. As pessoas, eu conheço pessoas que dizem assim, mas eles não têm nenhuma vantagem em relação a povo nenhum da face da terra, porque Deus não tem acepção de pessoas. Verdade. Deus não tem acepção de pessoas. Então, olhando assim de povo para povo, de nação para nação, não tem vantagem nenhuma. No entanto, o povo de Israel, pela graça de Deus, eles não estudam. Gente, é uma maluquice, viu? Porque eu fico tentando ler para entender. Eles estudam o alfabeto diferente da gente. É uma maluquice aquilo lá. Maluquice mesmo. Então, o alfabeto deles tem um pouco mais de letras do que o nosso alfabeto. E o nosso alfabeto a gente estuda assim: A, B, C, D, E, F, G, H e ponto final. A gente vai assim, as letrinhas. De maneira que se eu falar A, você tem aí na sua cabeça o A, né? De imprensa, não tem? Você tem o A cursivo na sua cabeça, você vê aí na sua cabeça. Se eu falar o B, da mesma maneira. O povo judeu não é diferente, gente. O alfabeto deles tem... Depois você pega lá caracteres, joga no Google, caracteres do alfabeto judeu, né, do hebraico. O alfabeto deles é diferente. Por exemplo, o Aleph, alfa, ômega, é por aí. Aí, se tiver um pontinho de baixo, quer dizer uma coisa. Se tiver um pontinho em cima, quer dizer outra coisa. Se tiver uma perninha, por exemplo, uma letra que pareça um C quadrado, se tiver uma perninha numa pontinha aqui, quer dizer outra coisa. Para cada letra, eles dão um número. É por isso que existe uma tal de uma numerologia do alfabeto hebraico. Cada letra tem um número, de maneira que quando Deus ditou a palavra de Deus a essa terra, eles escreveram, não foi palavra por palavra. E não é assim que eles copiam. Eles copiam letra por letra. E dependendo da palavra, tem os pontinhos que mudam o significado daquela palavra. Deus escolheu esse povo para fazer com que ele fosse conhecido nessa terra. Deus deu capacidade e inteligência a esse povo para se mostrar a essa terra. Mas você já imaginou que se não fosse Jesus, você e eu não conheceríamos? Você já imaginou isso? Se não fosse Jesus, eles seriam salvos, talvez pela lei, ou pela obediência, não sei, Deus ia fazer alguma coisa. Mas porque Jesus veio a esta terra e não fugiu ao seu ministério,
Você hoje conhece isso aqui, ó. Quem pode dar graças a Deus porque hoje você conhece isso? Gente, a palavra de Deus está na sua mão. A palavra de Deus. Você pode imaginar quantas pessoas nesta terra, quantas ideologias nesta terra, quantas correntes nesta terra quiseram destruir isso aqui? Você pode imaginar? E ninguém nunca conseguiu destruir isso aqui. Dá para você levantar a sua Bíblia e dizer: Senhor, obrigada pela palavra de Deus que hoje está na minha mão. Eu tenho a palavra do Deus eterno. Está na minha mão. É porque o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra. E é porque Ele não fugiu. Jesus a caminho de Jerusalém. Não para ser uma vítima dos judeus. Jesus não foi vítima dos sacerdotes. Jesus não foi vítima dos romanos. Ele caminhou para esta terra, Ele caminhou para Jerusalém. Era época de Páscoa, o cordeiro pascual iria ser sacrificado em Jerusalém, e Ele caminhou para Jerusalém, para ser o cordeiro pascual, para ser aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh Jesus, muito obrigado. Oh meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer. Versículo 11 aqui, vou ler de novo e aí nós vamos para frente. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A fama de Jesus correu em todos os lugares. E neste episódio aqui, já havia acontecido, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naum, que Jesus parou o esquife e falou: levanta, jovem. Talvez já tinha acontecido a ressurreição da filha de Jairo, que Jesus virou e falou assim: Talita, levanta, menininha, levanta. Então, a fama de Jesus já tinha corrido por toda a terra. Existiam alguns milagres, e existem, não é? Porque os judeus ainda esperam o Messias. Então, existiam alguns milagres que eram tidos como milagres messiânicos, que só o Messias poderia fazer. A cura da cegueira. A medicina hoje, século 21, 2022, traz cura para cegueira de nascença? Hoje, a ciência tem resposta para a cegueira de nascença? Quantos cegos de nascença você tem na Bíblia que Jesus curou? Muitos. Então, esse é um milagre messiânico. Cura da lepra, hanseníase. Hoje nós conhecemos como hanseníase. Naquela época, lepra, muito contagioso na época. Para hanseníase hoje, estou vendo ali o doutor Luciano, existe
não é uma cura, mas é um controle da doença, não é isso? Para Hanseníase, hoje, não existe cura, mas existe o controle da doença, de maneira que o médico vira e fala assim: está inativo o problema. Está inativo o problema. Mas não é cura. O Senhor Jesus Cristo curou muito mais do que um leproso, e cura completa, ao ponto de um homem chegar e se ajoelhar diante dele e falar: tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele estava tomado pela lepra. Quando diz tomado pela lepra, eu imagino que ele não tinha mais alguns dedos, nem da mão, nem do pé, não tinha talvez um pedaço do nariz, estava tomado pela lepra. Mas a Bíblia diz que imediatamente, ele foi curado. E seguia dando glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Ele é hoje o que era, e Ele é o que há de vir. Oh, glorificado seja o nome do Senhor! Quando você passar por problemas em 2023, diga assim: tudo é possível ao que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, o próprio Deus, exaltou-se como filho, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Lepra, né? Existiam aldeias na época de Jesus, e eu imagino que essa era a situação, uma aldeia. Então, no máximo, moravam ali, naquele lugar, umas 200 pessoas, não mais do que isso. Eram aldeias que se formavam para apoiar familiares leprosos, porque os leprosos eram banidos da sociedade. Eles se ajuntavam, porque eles só podiam receber ajuda de outro leproso, ninguém podia se aproximar, mas existiam aldeias que davam suporte. Por exemplo, colocava comida em determinado lugar, para que os leprosos pudessem ir comer. Colocavam roupa, talvez algum remédio que houvesse na época. E Jesus deliberadamente trilhou para aquele lugar. E a Bíblia diz que saíram 10 e gritaram: tem misericórdia de mim, sou leproso, não se aproxima, tem misericórdia de mim. Não eram só 10 homens, não, tinha mulheres no meio, mulheres leprosas, talvez tivesse jovem, né? Já pensou? Uma pessoa de 20 anos, condenado com uma doença dessa? Tem misericórdia de mim! Porém, lepra na Bíblia também representa pecado. Esses 10 leprosos representam toda a humanidade, todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como a lepra é incurável, e na época do Senhor Jesus Cristo deformava, o pecado também é incurável e deforma. A lepra, acho que até hoje é assim,
O primeiro sintoma é uma mancha insensível. Você pode furar com agulha, que a pessoa não sente. Pecado também é assim. Começa com uma pequena mancha insensível. E a única cura para o pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É a única cura. Tem misericórdia de nós, somos pecadores. Quem aqui já se viu diante da cruz do Calvário? Um dia, pessoal, você viu o quanto você precisa da graça de Deus e falou: tem misericórdia de mim, pecador. Se você não fez isso, eu te convido a fazer hoje. Levanta sua mão bem alto aí, fecha os seus olhos e diga: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. É a única cura. Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus para eles? Versículo 14, é a resposta mais emblemática, mais biruta da face da terra. O que a gente espera, né, pastor Júnior? Né? A gente chega tanta gente para a gente, ora por mim, apóstolo, apóstolo, eu estou doente, eu estou com um diagnóstico ruim, ora por mim. O mínimo que a pessoa espera, o mínimo, é que você pare um minuto, não é? Estou vendo bispos aqui. O mínimo que a pessoa espera é que você pare, preste atenção no que ela está falando. E, gente, deixa eu confessar aqui, ó, o pessoal de casa não está ouvindo, não? Então é só aqui, entre nós. Às vezes é um terror para mim. Sabe por quê? Porque no barulho da igreja aqui, eu não escuto o que a pessoa está falando. E a pessoa pede aqui baixinho, aqui ó, de baixo. E eu estou lá escutando o que a pessoa está falando. Mas eu oro, em nome de Jesus. O mínimo que a pessoa quer é que você preste atenção e ore por ela. Sabe o que Jesus fez? Jesus virou para eles e falou assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque Jesus, o Senhor Deus manifestado em carne como Jesus, ama o povo de Israel, e Ele ama até hoje, e Ele estava mandando um recado para os sacerdotes: o Messias está aqui. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque esta é a palavra para você. Existe salvação no Senhor Jesus Cristo, mas não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você acha que tem que ser. É do jeito que a palavra de Deus dita para mim e para você. É do jeito que Deus planejou. O plano eterno de Deus. Então deixa dessa besteira, me perdoa a palavra, deixa dessa balela, dessa besteira. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe isso. Servir a Deus do meu jeito. Ou você serve a Deus segundo a palavra, ou não está servindo a Deus. Não existe. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Porque a lei exigia. O sacerdote funcionava como um inspetor de saúde. Para a pessoa ser declarada curada e voltar ao convívio da sociedade, o sacerdote tinha que atestar. Aí, eu queria que você lesse bem forte junto comigo, e eu já vou terminar. Lê bem forte junto comigo,
depois do ponto aqui dos sacerdotes. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Aconteceu que... É assim que você é sarado, indo e obedecendo, indo e obedecendo, indo e obedecendo. Tem gente que fala assim, eu sou tão ruim, tem tanta coisa ruim no meu coração, no meu também tem. Ó, contar um segredo para vocês, o apóstolo é muito melhor do que eu, viu? Muito. Enquanto ele já perdoou, ó, eu ainda estou engasgada. Mas eu estou indo. Mas eu estou indo. Eu estou indo e obedecendo. Indo eles ficaram sarados. Continue indo. Amém? Continue indo. O que é isso, bispa? Continue lendo a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Gente, Bíblia não funciona como desodorante. Não adianta. Ah, eu tenho a minha Bíblia. Aí põe a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja. Se eu falar assim, abre em Abacuque, a pessoa fala assim, existe isso? Bíblia não funciona como desodorante, não adianta. Bíblia não funciona para espantar fantasma dentro de casa. Sabe aquele negócio de abrir no Salmo 91, põe lá na sala, abre, já é bom, mas não funciona. Abre no Salmo 91 lá na sala, vou espantar tudo quanto é fantasma dessa casa. Não funciona. Como é que a Bíblia funciona? Se você ler. Leia a sua Bíblia. Isso é indo, 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 indo eles foram sarados. Quantos aqui já foram sarados por Deus? Quantos aqui têm uma história difícil? A sua história é difícil. Você lembra aí, papai, mamãe, fala assim, bispa, que isso, papai e mamãe? Eu nunca conheci meu pai. Fui criado pela minha avó, e olha lá, bispa. Quantos têm história de dores, traição, deslealdade, dificuldades? E quantos aqui têm sido sarados por Deus? Você tem sido sarado por Deus? Eu tenho, meu irmão. Eu tenho sido sarado. Sabe por quê? Porque nós estamos indo. Indo eles foram sarados. E eu vou continuar indo. E a Bíblia diz aqui, ó. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram nos 10? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai em paz, a tua fé te salvou. Isso aqui fala de gratidão. Gratidão é reconhecimento. Sem julgamento e sem peso para ninguém. Mas é muito pouca gente que tem reconhecimento, não é não? Muito pouca gente que volta e lembra de agradecer. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, porque hoje, dia 25, um domingo de manhã, eu acho que você foi dormir depois da meia-noite, você está aqui
porque você faz parte dessa porcentagem que volta para agradecer. Oh, glória a Deus.